Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade, nos estudos no mês de maio, que é o mês da família, que fala, famílias fortes, igreja forte. E nós vamos falar do tema como ser firme nos valores morais em ambiente hostil. Mas antes de a gente entrar no tema, eu gostaria de deixar uma perguntinha. Uma perguntinha que o que você, jovem e adolescente, entende sobre valores morais? Eu queria que você, juntamente com a sua família, junto com o seu pai, com a sua mãe, seus irmãos, pudesse se reunir e conversar um pouquinho sobre isso. Conversar um pouquinho sobre valores morais, sobre ética. E para que você, juntamente com sua família, tenha um pouquinho mais de base sobre isso, nós vamos passar um vídeo e que você possa, juntamente com a família, poder conversar um pouquinho sobre isso, que é um assunto muito importante, é um assunto que tem muita relevância nos momentos de hoje. Eu vou passar o vídeo para a gente poder assistir e depois você poder conversar um pouquinho sobre o vídeo com a sua família. Se eu pedisse que fizesse uma lista das 5 coisas mais importantes da vida, embora você muito provavelmente inclua nela coisas importantes como felicidade, amor, família e dinheiro, tenho quase a certeza de que bons valores não fariam parte dela. Embora muitos louvemos a ideia de se ter bons valores e princípios, embora admiremos e respeitemos as pessoas que vivem segundo eles, poucos percebemos a sua tamanha importância, ou mesmo que eles realmente são. A verdade é que numa sociedade sem bons valores, reinaria o caos. Sem eles o mundo seria um lugar literalmente terrível, e aliás, alguns países e comunidades realmente o são. Mas antes de explicar o porquê de valores serem tão importantes, comecemos por defini-los. Valores são princípios ou normas que determinam o comportamento de uma pessoa e a sua interação com os outros, independentemente de como ela se sinta. Um valor é algo que consideramos mais importante do que qualquer outra coisa, incluindo nossos sentimentos e desejos. É o valor de manter um corpo saudável e em forma, que nos impede de comer de tudo o que desejamos. É o valor da honestidade que não nos permite mentir, e o da integridade que nos detém de agir imoralmente, mesmo quando podemos e às vezes até queremos fazê-lo. Bons valores são uma das coisas mais importantes que podemos ter, porque no momento em que os abandonamos e os passamos a ignorar, surge uma completa desordem. São importantes porque no momento em que deixarmos de viver segundo eles, e em vez disso passarmos a ser completamente guiados por nossas vontades, eventualmente cada um de nós passará a fazer o que lhe apetecer e o que parecer certo a seus olhos. Como o autor Dennis Prager uma vez disse, quase tudo de errado que acontece no mundo é causado por pessoas que ou não têm bons valores ou que mesmo tendo-os, não vivem de acordo com eles. Se há algo em comum entre o ladrão do bairro, o líder corrupto, o marido que bate na esposa e a mulher indiscreta, é exatamente a falta de bons valores ou a negligência de agir de acordo com eles. Mas então, mesmo sabendo que agir contra tais valores traz consequências negativas, não só a nós, mas também às pessoas próximas, por que ainda o fazemos? As pessoas agem contra seus valores por basearem suas ações em sentimentos e desejos, no lugar de baseá-los na lógica e na verdade, isto é, no lugar de guiar-se pelo que é certo ou errado. As pessoas agem contra seus valores quando a emoção da gratificação temporária de uma certa ação cega-as quanto aos seus resultados negativos a longo prazo. A vontade de fazer o que é errado vem-nos naturalmente. É por isso que, ao contrário do que muitas celebridades ensinem, ter o coração como guia do nosso comportamento não é lá uma ideia muito sensata. Os nossos sentimentos são, muitas das vezes, que nem uma criança dentro de nós que gostaria de viver comendo apenas doces. E os bons valores são que nem a boa mãe que nos impede. Todos mantemos durante a vida uma constante batalha entre nossos sentimentos e valores. E as pessoas mais admiráveis que você conhece, as mais confiáveis e honestas, são exatamente as que, para viverem segundo seus bons valores,
lutam todos os dias contra os seus sentimentos e desejos. São as que têm seus valores acima do dinheiro, felicidade ou qualquer outra coisa. São as que esforçam-se em fazer o certo porque é certo, mesmo que ninguém mais esteja fazendo. Pense na honra dos heróis que lutaram e em alguns casos até deram a vida por uma causa justa. Ou pense na lealdade dos casais que até a velhice continuam juntos, mesmo tendo conhecido muitas outras pessoas mais atraentes. Tal como uma boa comunidade e uma boa família, que são fundadas nesses princípios, ou como uma boa pessoa, que é guiada por bons valores e não por seus sentimentos, assim também nós devemos ser. Esse é o Segunda Escola. Se acha essa mensagem importante, compartilhe. Muito bom. Bom, vamos lá. O vídeo em si, ele nos traz bastante elementos para que nós possamos compreender um pouco sobre valores, sobre ética, sobre princípios. O vídeo nos faz pensar um pouco sobre os bons valores e princípios, traz definição, nos relata o quanto são importantes, né? Ele traz qual a importância dos princípios em si. E ele também faz o quê? Faz a gente enxergar um pouco além, um pouco mais. Faz a gente ver que muitas vezes nós agimos com o nosso sentimento, com o nosso coração, e isso nos faz cair no caos. A nossa vida se torna um caos por causa disso, porque deixamos os princípios de lado e agimos conforme a nossa vontade, conforme os nossos desejos. A palavra de Deus diz que o desejo do nosso coração é enganoso, o nosso coração é enganoso. E aí eu queria que você, juntamente com a sua família, discutisse um pouco sobre isso, falasse, conversasse um pouquinho sobre isso, sobre valores, sobre princípios. Eu achei muito interessante a frase do escritor Dennis Prager, que fala: quase tudo de errado no mundo é causado por pessoas que não têm bons valores. Olha que interessante. Isso daí é mais um elemento para que nós possamos compreender um pouquinho mais sobre valores, sobre bons valores, princípios, e que você possa, junto com a sua família, poder conversar um pouquinho sobre isso. Agora nós vamos entrar um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais no, no estudo, que o tema é como ser firme nos valores morais em ambiente hostil. E aí a gente começa a falar um pouquinho sobre os princípios bíblicos sendo o norte das nossas decisões éticas. Olha que interessante, em 2 Timóteo 3,15 fala o seguinte: porque desde a infância foram ensinadas as sagradas escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Olha que interessante. A Bíblia tem orientações sobre assuntos éticos diversos. A Bíblia nos orienta, olha só, sobre suicídio, aborto, pena de morte, pornografia, mentira, drogas, homossexualidade, jogos de azar, racismo, preconceito, adultério e direitos humanos. Olha a diversidade de assuntos que a Bíblia trata. E tem muitos mais assuntos que a Bíblia trata, que ela nos orienta, que ela nos direciona a tomar decisões que não vai tornar a nossa vida um caos por causa de vontades, de desejos do nosso coração. Que interessante. Se nós nos pautarmos pela palavra de Deus, pela Bíblia, nós vamos ter decisões assertivas, decisões corretas e éticas. Vamos à sequência. Cultive um senso crítico em relação às mensagens que chegam até você. Isso é muito interessante. Olha o que a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,21. Examinai tudo, retém o bem. E como nós devemos desenvolver um senso crítico?
Através de leituras, de bons livros, livros sobre ética cristã, livros na área de apologética cristã. Isso é muito importante, esse ponto C. Diferenciar respeito e aceitação. As duas palavras são diferentes. Respeito é diferente de aceitação. Podemos respeitar a opinião do outro, sem necessariamente ter a obrigação de aceitá-la. Nem tudo o que o outro pensa é correto diante da palavra de Deus. Então, por isso que nós temos que examinar, entender o contexto e muitas vezes, opa, isso não é legal. Isso a palavra de Deus não está muito de acordo. Então, peraí, isso daí não é legal para a minha vida. Aprenda a arte de fazer perguntas, isso é muito importante. Fazer perguntas é, diretas, objetivas, curtas, para que ela tenha realmente impacto na hora de feita. Porque perguntas muito longas, ela pode ser dissolvida e você não conseguir ter uma resposta concreta. Então, se você faz boas perguntas, você vai ter um impacto maior. Por exemplo, nessa questão de pergunta, tem algumas perguntas que alguns especialistas não sabem responder. Tipo, cientistas não sabem responder, filósofos não sabem responder. Da onde eu venho? Para onde eu vou? Quem sou eu? Qual é a receita da felicidade? Como que eu faço para obter a paz? São questões que estão dentro da palavra de Deus, que nós temos a resposta e muitas vezes nós, por algum motivo, não respondemos. Muitas pessoas estão sedentas para saber essas respostas. Quem sou eu? Eu sou filho de Deus. Para onde eu vou para a glória. Qual a receita da felicidade? A felicidade só Jesus. A paz só tenho em Cristo. São perguntas que, sendo bem feitas, terão um impacto maior. Se você ouvir algo que não concorda e não tem no momento argumento para contrapor, estude sobre o assunto. Interessante que a palavra de Deus diz, a palavra de Deus em Provérbios 18:13, olha o que ela fala. Quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Muitas vezes nós somos precipitados em querer saber falar do assunto em si e acabamos passando vergonha, sendo insensato, como a palavra de Deus diz. A palavra de Deus Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. 2 ouvidos para ouvir mais e falar menos. Quando falar, falar da palavra dele. Amém? Algumas dicas para que possamos se aprofundar mais nos assuntos, né? Eu deixei 3 livros aqui. Um de ética cristã, que é muito interessante. Ele fala de vários temas, ele aborda muitos temas polêmicos, né? Como ali tem guerra, aborto, divórcio, pena de morte, ecologia, drogas, casamento. Então são muitos temas que ele aborda, muitos temas polêmicos, mas tratados na ética cristã. Tem também um outro livro, né, Criação versus Evolução, que é outro tema muito polêmico também, que os cientistas buscam a teoria da evolução e nós cristãos defendemos a teoria da criação. Então ali ele vai tratar muito sobre isso, é muito interessante também. E tem um terceiro livro que é A Arte de Fazer Perguntas em Coaching. Esse autor, ele é coaching de pastor. Na verdade, ele dá treinamento, né, para pastores e ele utiliza toda a base do livro dele através da palavra de Deus. É muito interessante também esse livro. Seja cauteloso em relação às opiniões e conduta de seus amigos. Muito importante também. Podemos continuar mantendo amizades, mesmo que nossos amigos pensem diferente de nós.
Olha que interessante. Jesus era amigo dos publicanos e fariseus em Lucas 7,34. Jesus não tinha dificuldade em estar com os publicanos e fariseus, em Mateus 9,11 relata. Jesus, com a autoridade dada por Deus, várias vezes confrontou os fariseus, Mateus 23:13. E Jesus amava os fariseus e queria vê-los nos caminhos de Deus, em Lucas 5:32. Depois você, com a tua família, você vai poder ler um pouco mais sobre isso nos livros, mas eu quero deixar bem claro que o nosso exemplo, que é Jesus, ele andou no meio dos não cristãos, ele viveu com eles, estava sempre com eles, não tinha problema nenhum de estar com eles, confrontou eles várias vezes, olha só que interessante. Só que ele também amava. Então, muitas vezes nós temos, tem que ficar longe. Não, não. Nós temos que fazer como Jesus fez, ser luz no meio das trevas. Nós temos que resplandecer a glória de Deus nas nossas vidas para que as pessoas consigam enxergar Jesus em nossa vida. Nós não fomos feitos para viver enclausurados no meio de nós mesmos cristãos. Nós fomos feitos para glorificar a Deus em nossa vida, em qualquer lugar que tivermos. A, a, o exemplo é esse, todas essas passagens que foi citada. Jesus não andava no meio dos que estavam com Jesus queria estar no meio da multidão para que todos pudessem ver, todos pudessem entender e compreender o amor dele pelas pessoas. Que nós possamos ter esse mesmo exemplo. Mantenha sua devoção pessoal com Deus. Esse é um ponto muito crucial, porque se nós não tivermos um relacionamento íntimo com Deus, a gente não vai conseguir ter princípios, nós não vamos conseguir ter valores, porque nós estamos vazios. E como que nós conseguimos ter valores e princípios? Através da leitura da palavra de Deus, através de nos alimentarmos todos os dias. Um relacionamento só é bem sucedido se há duas pessoas. Um relacionamento não existe com um indivíduo só. O relacionamento em si tem que ser entre eu e Deus. Como que eu faço para ter esse relacionamento com Deus? Através da leitura da palavra de Deus, através da oração. Isso tudo é base para que você possa ter bons valores e princípios que vão te direcionar, que vão te levar aos caminhos corretos, que vão fazer com que, se caso alguma coisa não dê certo, opa, tô fora, volto, vamos voltar, vamos caminhar novamente. É isso que faz o relacionamento íntimo com Deus, faz você cada vez mais estar mais perto de Deus, faz cada vez mais você buscar Ele, faz cada vez mais você ter prazer na palavra de Deus, prazer em aprender da palavra de Deus, prazer em viver a cada dia poder vivenciar os valores, os princípios da palavra de Deus. Olha que interessante. A vida devocional nos fará mais piedosos e firmes em nossa fé e em nossas posições éticas. A Bíblia diz em 2 Timóteo 2:22: foge igualmente das paixões malignas da juventude e segue a justiça, a fé, o amor e a paz em comunhão com os que invocam o Senhor de coração puro. Olha só que interessante. José do Egito é um exemplo nessa área. Sua piedade e temor a Deus o ajudou a não abdicar de um valor moral que cultivava, que era o adultério. Em Gênesis 39, com destaque para o verso 9, vai falar um pouco sobre isso. Olha que interessante, um jovem não aceitou o adultério porque ele tinha princípios sólidos, princípios e valores
que o norteava, que o direcionava a não fazer aquilo que muitos fazem, a não fazer, e contra o fluxo. Você vai contra tudo aquilo que a sociedade está dizendo que para você que você pode. Se você não sente mais nada, um casal pode, vou lá me relacionar com outro, vamos lá me relacionar com aquele outro. Não. A palavra de Deus diz que isso é errado, é adultério. E tem mais no exemplo de José. José, ele foi um jovem que por ciúmes, dentro do círculo da família, do núcleo familiar, os irmãos queriam a morte dele. Jogaram numa cova ele para morrer. Só que aí teve mais problemas. Ele foi vendido como escravo, ele se tornou escravo. Ele tinha todos os requisitos para um jovem rebelde. Ele tinha todos os requisitos para que não desse certo esse jovem. E olha só, na nossa juventude acontece coisas bem menores. O jovem é rebelde. Por que aconteceu isso com ele? Porque ele ouviu um não do pai e da mãe? Olha só o que aconteceu com esse jovem. Ao contrário. Tudo o que aconteceu com a vida dele, ele carregou os princípios, os valores de Deus na vida dele. Nós vamos continuar aqui, ó. Pague o preço, Deus honrará. Foi o que aconteceu com José. José, ele pagou o preço. Ele viveu aquela situação na vida dele. Lá na frente, ele teve poder, não porque ele quis, porque Deus assim o quis. Ele teve poder. Ele poderia fazer o que ele bem entendesse, a hora que ele bem quisesse, com quem ele quisesse. Inclusive com os irmãos dele, que fez ele sofrer demais. Ele poderia ser vingativo. É o que a nossa sociedade dita hoje. Que não, te fez mal, paga com a mesma moeda. José fez totalmente ao contrário. Os valores, os princípios que a palavra de Deus o guiava, fez com que ele perdoasse. Fez com que ele trouxesse a família dele para perto dele e vivesse o amor em família. Olha que interessante. Tem um ditado popular que fala: quer conhecer o ser, dá poder para ele. Quer conhecer o homem, dá poder para ele. Com José foi totalmente diferente. E José era um jovem, governador do Egito. Olha só que interessante. Da mesma forma aconteceu com Daniel e os amigos dele. Sofreram demais, Deus foi e honrou. Pagar o preço significa muitas vezes ser ridicularizado. Foi o que aconteceu com José, Daniel e os amigos dele. E o pior ainda, José foi ridicularizado pelos irmãos, pela família, sangue do sangue dele. Pagar o preço significa muitas vezes não ser aceito no grupo. Olha lá, José de novo. Não foi aceito no grupo, ainda no grupo familiar dele, no núcleo familiar dele. Pagar o preço significa muitas vezes não ter aquela promoção merecida. Nesse caso, eu ainda entendo um pouco, eu vejo na questão da satisfação. Talvez o quanto você tem sido satisfeito com aquilo que Deus colocou na sua vida. Olha só a vida de José. José, em nenhum momento, quando ele não tinha nada, blasfemou contra Deus. E Deus o colocou onde ele quis. Muitas vezes, Deus está te dando, está te proporcionando X e você não está satisfeito com X. Só que o X é o suficiente para que você viva e viva com abundância.
Talvez x não vai te satisfazer. Se Deus te der 4x, 5x em valor, não vai ser suficiente para sua vida. Você não vai estar satisfeito porque você nunca teve satisfeito com um x. Satisfação. Seja satisfeito com aquilo que Deus está lhe dando no momento. Para a gente já partir para a conclusão, essa é uma imagem muito impactante. É uma pintura que o nome dela é Fiel até a Morte. É a história, né, na Pompeia antiga, que foi destruída pelo vulcão que entrou em atividade e devastou toda a cidade. E é interessante que esse guarda romano que está aí, ele sentinela firme ali, tudo sendo destruído e o sentinela firme ali. Muitas vezes nós temos que ser como esse sentinela, vigilante a todo o momento, independente da situação que nós estamos passando. Nós temos que estar sempre vigilante, sendo norteado pela palavra de Deus, sendo conduzido através dos princípios bíblicos, tendo um relacionamento íntimo com Deus através da leitura da palavra, através das orações, falando com Deus todo dia. Que nós possamos cada dia mais aprender ainda mais da palavra de Deus. É essa a mensagem que eu queria deixar e agora eu queria estar orando por você e por sua família. Senhor e meu Pai, graças te damos, Senhor Jesus, pelo privilégio de poder, Pai querido, aprender um pouco mais de Ti. Que nós possamos, Pai querido, cada dia mais e mais ser conduzidos por Ti, que nós possamos dar importância aos princípios bíblicos, aos valores que a Tua palavra nos orienta e que nós possamos cada dia mais e mais ter um relacionamento mais íntimo contigo através da leitura da palavra de Deus, através da oração. Senhor, que dá-nos satisfação com aquilo que Tu tens proporcionado às nossas vidas e que nós possamos cada dia mais e mais compreender tudo aquilo que Tu queres falar com as nossas vidas. Eu te louvo, te bendigo porque Tu és maravilhoso, Tu és digno de toda honra e toda glória. Abençoa cada família que está reunida agora, podendo aprender mais uma porção da Tua palavra, Senhor Jesus. Muito obrigado, é o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de deixar um recadinho também para os jovens e adolescentes, que nós vamos estar fazendo uma reunião virtual, né, através do Zoom, e nós vamos estar conversando também um pouquinho sobre essa palestra que a gente aprendeu um pouquinho mais, falando um pouquinho mais sobre os valores e princípios bíblicos e conversar um pouquinho mais sobre tudo que foi dito, tá bem? Nós vamos estar marcando através do WhatsApp do grupo e que fique com Deus, que Deus os abençoe.